eu gostaria de chamar aqui, na verdade já está aqui, né? O Dr. Danilo Pansani Pereira, ele que é médico membro da equipe de psiquiatria da Vida Mental Baicremed, ele também é médico membro da equipe de psiquiatria da Clínica Alma e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Teste. Pessoal, bom dia a todos. Espero que todos apreciem o evento, que, como nosso amigo Misael falou, foi feito com muito carinho para todos. E a ideia é realmente fazer um panorama completo do que seria a saúde mental, né, nesse público tão importante que nós vemos aqui, que é da infância e da adolescência. E que esse período inicial desse pós-pandemia foi um fator muito marcante, né, realmente, para vários transtornos, e que estamos colhendo ainda esses frutos até hoje, né? Mas vamos em frente. Vou falar de um tema que muito presente, porém atualmente tem virado uma certa modinha, né? Infelizmente. Que é um transtorno muito sério, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje é assim, né? Todo mundo tem TDAH, né? Já estava vendo essa moda. Mas vamos ver aos poucos que não é bem assim. Que o buraco é muito mais embaixo do que se imagina. Aqui são os meus potenciais conflitos de interesse para os laboratórios os quais eu sou palestrante. Essa figura aqui espelha um pouquinho, resumindo, o que seria o TDAH ao decorrer da vida. Nós vimos que realmente é um transtorno de início na infância. Deixar bem claro, porque às vezes chega aquele adulto marmanjão, ai, doutor, eu não estou concentrando em porcaria nenhuma, eu tenho TDAH. Não, fiel, não é assim. O TDAH é um transtorno que ele tem o início logo na infância, chegando na pré-adolescência, antes dos 12 anos. Isso nós temos que deixar bem evidente. São sintomas que já começam lá na infância, aquela criança desatenta, não faz nada direito. E isso não é só em um contexto único, como nós vamos ver à frente. É geral, todos os contextos da sua funcionalidade, tanto lazer, tanto trabalho, no caso trabalhos escolares, né? Meio familiar, meio social e assim por diante. E é um transtorno que nós vamos ver também que ele é de maneira progressiva. Por isso, essa continuação. Começa na infância, na pré-adolescência, e ele vai se expandindo, passando para a adolescência, como nós vimos ali, aquele jovem voado, parece que está em Asgard, enquanto o mundo está aqui presente. E isso, com a tendência, é piorar na fase adulta. É diferente. Não que vai surgir na vida adulta, mas em si, uma piora de alguns sintomas, como nós vamos ver à frente, e a manifestação de outros que já estavam presentes, que não estavam tão evidentes, que agora vão aparecer. Aí que vem a complicação mais na vida adulta, quando geralmente é a faixa que várias pessoas procuram auxílio, e não logo lá na infância. Uma breve introdução do que seria o TDAH. Primeira coisa, é a tríade clássica da doença. Nós temos obrigatoriamente, guardem essa palavra, obrigatoriamente, a tríade clássica do transtorno, que seria o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade. Doutor, meu filho é só TDA. Meu filho não é hiperativo. O caramba que não é, filhinha. É que o sintoma dele de hiperatividade e impulsividade é menos evidente, mas está presente. Então, não existe TDA sem H. Isso para todas as pessoas que
saberem, porque nós temos aqui também pessoas não médicas que às vezes têm essa confusão. Então, para deixar bem claro, até para os educadores e assim por diante. Como nós vamos ver à frente, existem os subtipos. De maneira categórica, só para deixar mais classificado, o manual DSM-5, né, que é o manual diagnóstico mais usado para diagnóstico, ele preconiza que, primeira coisa, como nós falamos, surge antes dos 12 anos, ou seja, não é na fase adulta, e sim, lá atrás nós já temos os sintomas. E nós temos que ter, pelo menos, o prejuízo em 2 contextos laborais. Ou seja, não é só, eu não concentro quando eu estou na aula de matemática, mas lá fora eu faço de tudo. Isso não é TDAH nem aqui nem na China. Então, são vários contextos que são acometidos. E como nós comentamos, tem que ter um claro prejuízo nas atividades funcionais. Isso em todas as esferas, que envolve, no caso, social, dele de interação, familiar, no contexto familiar e no seu desenvolvimento acadêmico, que envolve as atividades escolares e assim por diante. Então, o prejuízo é em todas as esferas dele, e não em uma seletiva. Existem as questões de cada prejuízo que é visto em cada faixa etária. Na infância, nós vimos, por exemplo, que pode ter o maior risco de acidentes domésticos, porque aquela criança distraída, não presta atenção em nada do que faz, larga tudo de qualquer jeito, então tem essa questão de maior risco. A diminuição importante do rendimento escolar, né, porque, como nós comentamos, tem o prejuízo acadêmico, né? Na fase da adolescência, entra bastante a questão mais do contexto familiar. Começa a ser aquele adolescente mais irritado, tem um prejuízo de interação com os pais, né? Não só os pais, mas no contexto familiar no geral. Aqui que é um fator muito importante. Aumenta muito, pessoal, o risco de uso de substâncias psicamente ativas. Ou seja, o TDAH mesmo, para ver como que é um transtorno sério, tem uma grande predisposição a causar dependência química. Então, isso é um fator que tem que ser muito levado a sério. Então, por isso que tem que ser tratado o mais breve possível, desde que seja feito certo o diagnóstico, e não achar que tudo é TDAH, né? Na fase mais próxima do adulto, jovem, né, no final ali da adolescência, começo da vida adulta, geralmente é quando muitas pessoas procuram o auxílio médico para esse tipo de transtorno. Porque até então, a escola vai levando, né? O pai fala, isso aí é meio arteirinho mesmo, deixa passar, é fase da vida, né? O moleque é meio bagunceiro mesmo, só que vai chegando no final da adolescência, começo da vida adulta, e começa faculdade, trabalho, ou seja, a demanda dele funcional e a demanda dele de trabalho, responsabilidade, vai aumentando. E ele não consegue acompanhar. E isso, o prejuízo vai sendo muito maior. Tanto que aí entra aquele negócio que nós comentamos sobre os tipos de sintomas. Lá atrás, na infância, é muito mais comum os sintomas de hiperatividade e impulsividade. Não que a criança não seja desatenta, também é. Porém, o componente hiperativo, né, e impulsivo costuma ser um pouquinho maior. A desatenção está presente, mas não num agravo que vai chegar igual na fase adulta, onde a pessoa realmente vai precisar de uma demanda maior e não vai ter reserva para isso. Aí que é a maior busca pelas queixas. Fazendo aqui um breve panorama epidemiológico, né, de quanto que é presente o TDAH na população mundial, é um transtorno bastante presente em níveis proporcionais. 5,3% da população mundial, ou seja, é um número considerável. Muita gente possui realmente o transtorno. A prevalência, como nós comentamos, né, ela sempre começa mais ali na infância, onde começam os sintomas, e na fase da pré-adolescência, adolescência até os 12 anos, que é onde se manifesta mais os critérios. Até pouco tempo atrás,
era mais restrito que o transtorno devia ser feito o diagnóstico até os 6 anos de idade. Só que foi visto que não é bem assim. Pela própria revisão do DSM-5, posteriormente, como nós usamos hoje, e pela própria CID-11 também, que é a mais atual, se viu que até os 12 anos é possível fechar o diagnóstico. Por isso que foi posto que 2,7% dos adolescentes existe essa prevalência. Ainda assim é um número subestimado, porque não se sabe ao certo se fecha apenas nisso. A prevalência maior do transtorno em questão de sexo, aparentemente se encontra mais nos meninos, mais no sexo masculino. Não que seja exclusivo deles. Tem menina TDAH pra caramba, existe muito. Mas em maneiras de questão epidemiológica, nos homens ele é mais frequente. O efeito socioeconômico, que aqui consta, é que constam alguns estudos que, aparentemente, o nível socioeconômico menor, aquela família mais carente, que não tem uma estrutura social, uma estrutura educacional melhor, pode ter um maior prejuízo no transtorno. Tanto que, em famílias de baixa renda, por exemplo, que as crianças, infelizmente, não têm acesso a uma boa educação, a questão do contexto familiar mais presente, aquela família onde tem um contexto familiar péssimo, como nós sabemos que várias crianças vivem em ambiente onde os pais brigam muito, pais separados, usuários de droga. Então, imagina o contexto que vira nisso. Piora muito o transtorno. Por isso que o efeito socioeconômico é muito importante no TDAH. Quanto à etnia, é controverso. Não se sabe realmente se existe uma etnia que possa ter mais o transtorno ou não. Se possa ter mais em brancos, em negros, em asiáticos, amarelos. Então, ainda é muito controverso isso. De maneira global, em toda a população, ela é, por enquanto, semelhante. Sobre a etiologia, de como que o transtorno se manifesta do ponto de vista funcional. Ela ainda é discutível, ou seja, é multifatorial. Vários locais de atuação cerebral estão sendo envolvidos nesse sistema, né, de disfunções de como que age o cérebro. A mais usada e mais aceita atualmente seria a disfunção dopaminérgica. O que seria isso? Nós temos no cérebro vários tipos de neurotransmissores, que são tipo moléculas que fazem o nosso cérebro funcionar melhor, que eles sinalizam como o cérebro atua. Nós temos a famosa serotonina, noradrenalina, dopamina, acetilcolina, histamina e entre outros aí. Não vou ficar entrando nesses detalhes. A dopamina, que é a principal alteração aqui, é a que mais tem ligação com esse transtorno. Então vou começar a tomar dopamina que eu fico beleza, que eu fico focando em tudo. Não. Quem tem TDAH, pessoal, como eu falo isso aí, porque eu já escutei isso muito em consultório. Mas, doutor, será que se eu fizer um exame de dopamina baixa, será que eu tenho TDAH? Essa hora você para, você olha para o teto, pensa bem, puta, como é que eu falo isso para o cara? Não, pessoal, a pessoa tem dopamina no cérebro normalmente, só que ela não age nos sítios que ela tem que agir normalmente, como nós vamos ver mais à frente. Então, a pessoa tem um prejuízo de ação de sua dopamina e não que tem falta de dopamina. Isso é para deixar bem claro, porque é uma queixa que chega muito no consultório. Quantos fatores genéticos? É um transtorno, pessoal, altamente herdável, ou seja, se tem um parente de primeiro grau que tenha o TDAH, a chance do filho ter é grande. É obrigatória? Não. Mas aumenta a chance de herdabilidade. Isso que nós temos que deixar bem claro. Por isso que uma investigação familiar do paciente sobre essas questões parentais é muito importante também para um diagnóstico correto. 70% a 80%, como vimos aqui, de variabilidade genética em gêmeos monozigóticos. Resumindo, é basicamente o seguinte: se você tem um irmão gêmeo idêntico a você, a chance dele ter TDAH chega a 80%, ou seja, fala muito a favor, como nós comentamos,
sobre a herdabilidade. Estudos genéticos, né, o mais famoso, o GWAS, que é sobre um estudo genômico, né, que é sobre todo o nosso DNA, mostrou que há genes acometidos em vários setores dos nossos cromossomos, né, que é que faz a nossa genética. Então, mostra que isso que é um passado pela herdabilidade. Ou seja, se a pessoa já tem uma predisposição genética, vai passar a sua prole futura. Então, aumenta a chance, porém, não é obrigatório manifestar. É só para saber que existe essa herdabilidade. E isso que é importante, como nós comentamos. É um dos transtornos psiquiátricos de maior componente de herdabilidade, ou seja, maior chance de passar para frente. Os fatores ambientais e psicossociais. Existe muito a questão da mãe nas fases de parto, pré, durante e pós-parto, que são importantes. São fatores de risco muito grandes que podem fazer essas predisposições genéticas de ter essa disfunção cerebral a nível global no cérebro, como nós vamos ver à frente, ser maior presentes. Dentre elas, por exemplo, pré-parto. Aquela mãe que fumante durante a gestação, obesa, aquelas mães que são obesas, que ficam gestantes, hipertensas, que têm uma predisposição à pré-eclâmpsia, que é uma doença hipertensiva grave durante a gestação. Não que isso aqui vai causar, mas é um fator muito importante que pode manifestar TDAH no filho. E o estresse materno, aquela mãe que vive num ambiente horrível, não tem apoio de ninguém, não tem apoio do pai, não tem apoio do marido, não tem apoio familiar, não tem apoio de ninguém. Entra naquele que falou sobre o ambiente sociofamiliar, que então tem uma grande interferência nessa incidência. No periparto, existem estudos que mostram que a criança com TDAH franco, já instalado, ela tem uma tendência a ter um menor peso ao nascimento e a nascimento prematuro. Não é regra, mas foi visto em estudos recentes que tem esta possibilidade. Então, se atentar a isso também. No pós-parto, ou seja, nasceu a criança, beleza, está lá com a mãe já, linda, maravilhosa. O que acontece? A criança ela pode ter fatores também dela que podem ter grandes riscos para ela também desenvolver o transtorno se ela já tinha uma predisposição. Por exemplo, criança que vive em ambiente de maus tratos, os conflitos familiares, como nós já falamos aqui várias vezes, intoxicação por diversos compostos, dentre elas o chumbo, que é o que foi visto em estudos mais recentes, e se ela tem também uma predisposição a ter muitas atopias. Atopias são doenças alérgicas de maneira geral. Se ela já tem aquela predisposição a ter doenças autoimunes alérgicas, não que seja a causa, mas é um fator que pode também contribuir para o desenvolvimento do transtorno. Aqui falando rapidamente sobre a questão neurobiológica, ou seja, como que seria a disfunção cerebral no TDAH. Como nós comentamos, né, tem uma ligação muito grande com a disfunção dopaminérgica, né, lá atrás que nós citamos. Nós temos no cérebro, fazendo um resumão, a nossa região cortical, que é o cérebro em si, de maneira geral, e a região subcortical, que seriam aqueles componentes dentro do cérebro, lá que estão por baixo do cérebro, basicamente, que aí envolve hipotálamo, hipocampo, hipófise e assim por diante. Né? Só um resumão bem rápido. As regiões mais acometidas pelos estudos do TDAH entra principalmente na região pré-frontal, ou seja, na parte frontal do cérebro, que é ali que tem regiões específicas que são ligadas principalmente com a questão da atenção, da nossa personalidade e do nosso comportamento. Por isso que é um transtorno que é muito ligado, por exemplo, fora a concentração que tem a região frontal, também no comportamento impulsivo e na hiperatividade. Isso tem uma questão anatômica, porque é uma região que é muito próxima uma da outra. Então, essa que seria uma das questões muito ligadas. E o cérebro, ele
ele tem uma maneira de interligação entre os seus lobos, né, o lobo frontal, lobo temporal, parietal e occipital, muito grande. A conectividade entre eles é fantástica. E a pessoa que tem o TDAH também, ela tem, fora essas disfunções, uma certa alteração de conectividade entre as regiões cerebrais, inclusive tanto do córtex como da região interna do cérebro, na parte subcortical, que aí entra hipocampo, amígdala, que são regiões internas do cérebro. Por isso que é muito frequente, que nós vamos ver mais à frente, que o TDAH é muito comum pessoa ter transtorno de humor junto. Pessoa que tem TDAH é muito comum ser ansioso, ter depressão, ter outros transtornos de humor, isso geralmente é frequente. Isso não é por acaso, não é, tá ali por tá. Não, existe uma questão de comunicação entre as regiões. Então, esse prejuízo funcional e comunicacional alteram a questão. Alguns estudos mostram também que há algumas alterações do volume cerebral em crianças que tenham TDAH em comparação com as crianças que não tenham. Ainda é muito precoce falar que existe uma redução do tamanho cerebral no TDAH. Isso ainda não é confirmado. Alguns achados mostraram, mas ainda é uma hipótese. Tem crianças que, ao exame de uma ressonância magnética, por exemplo, está tudo normal, mas ela tem o TDAH presente. Então, não é obrigatório. Existe também, como nós comentamos, alterações na função de comunicação cerebral. Aqui que entra essa questão aqui, alteração na substância branca. O que seria isso aqui, de maneira resumida? Nós temos no cérebro as células que chamam neurônios. Os neurônios são as células que comunicam no cérebro para passar os impulsos nervosos e os impulsos funcionais, dentre eles a dopamina que nós comentamos. Então, a substância branca seria a formação dos axônios, que é aquela caudinha do neurônio que vai ligar no neurônio e assim por diante. Ou seja, essa comunicação estaria prejudicada no TDAH. Além da disfunção funcional, a disfunção de comunicação entre os neurônios. Então, vimos que é um fator muito mais complexo do que se imagina. Não é uma coisinha qualquer. E há também estudos mostrando que há outros tipos de acometimento, principalmente também na região do cerebelo, que é um órgão que nós temos embaixo do cérebro, e também não só no córtex frontal, mas também no parietal, que é esse aqui em cima que nós temos. Mas ainda são feitos vários estudos sobre isso. Só para, de maneira categorial, como nós comentamos, é classificado o TDAH a nível de puramente classificatório, usamos muito o DSM-5, né, que é o manual mais utilizado. Para você fechar o diagnóstico, nós temos os 3 subtipos principais, que é o subtipo predominantemente desatento, que é onde há maior incidência do sintoma de déficit de concentração. Meu filho tem só TDA. Já falei, não existe isso. Ele também tem o componente hiperativo impulsivo, porém em menor intensidade. E pelo DSM-5, você tem que ter pelo menos 6 critérios, né, de componente de déficit de atenção e alguns presentes de hiperatividade e impulsividade, para você fechar o predominantemente desatento. O predominantemente hiperativo e impulsivo, você tem que ter, no caso, 6 critérios de impulsividade e hiperatividade, ou seja, ter os que eu vou depois mostrar à frente para vocês verem quais são eles. Não precisa ficar nessa decoreba, fica tranquilo. Só que também há a presença do déficit de atenção, porém, ele é em menor intensidade. E existe também o predomínio combinado, que tem os 6 critérios que nós vamos ver à frente, de ambos os setores, tanto da desatenção como da hiperatividade e impulsividade. A nível categorial também, a partir dos 17 anos, pelo DSM-5, são necessários apenas 5 critérios dos que nós vamos ver, e não 6, pela a classificação do DSM-5. Pela CID-11, o que foi visto de diferença maior entre
com o DSM-5 a nível de classificação é que o CID-11 leva mais em conta para diagnóstico a questão mais social, uma questão mais subjetiva, não tão objetiva como o DSM-5. Mas, de maneira geral, os critérios são bem semelhantes, não há uma grande diferença. Aqui, só para vocês saberem quais são esses critérios, né? Só uma cópia mesmo do DSM-5, né? Dos 6 sintomas, quais são os 6 mínimos que nós temos que ter, né? Dos sintomas de desatenção, né? Que presentes, dos 6 sintomas principais da hiperatividade e da impulsividade, né? E é importante, pessoal, também entender que quando surgem esses sintomas, não é assim, começou agora, faz um dia, já está beleza. Não. Isso é um fator, que são sintomas persistentes, que tem uma duração mínima, tem um prejuízo funcional. De quanto tempo? No mínimo 6 meses. É no mínimo 6 meses tendo isso todo santo dia. Não é uma vez na vida, uma na morte, não. Então, tem um contínuo para isso. Não é uma classificação tão curta assim como se acham. E a idade, né, como nós comentamos, já começa antes dos 12 anos de idade, né, como é preconizado pelo DSM-5. O quadro clínico básico do TDAH. Como nós comentamos aqui, né, mais de uma vez, para ficar bem sedimentado, existe na idade pré-escolar o início, não há períodos de melhora, ou seja, os problemas são contínuos, não é, só aqui agora, depois eu estou bem. Não, é contínuo. A frequência de sintomas tem que fazer um diferencial muito importante se realmente é uma criança que tem um transtorno ou se é uma situação que está levando a isso. Por exemplo, uma criança extremamente ansiosa, agitada, preocupada com tudo, qual vai ser uma das queixas? Dificuldade de concentração. E não quer dizer que a criança ansiosa que tenha uma dificuldade de atenção, ela tem TDAH. Não. Uma criança, por exemplo, num quadro depressivo, existe, lógico que existe. Tem depressão na infância e na adolescência. E muitas vezes grave, muito grave. Um dos sintomas deles é o déficit de atenção. Ou seja, pessoal, quero que vocês levem hoje para vocês para casa. Déficit de atenção não é sinônimo de TDAH. Cuidado com isso. Tem que ser muito bem investigado essas questões. Por isso que a tríade clássica que nós comentamos lá atrás, que é o déficit de atenção, a hiperatividade e a impulsividade, ela sempre está presente, porém, em tonalidades e em predomínios diferentes. em intensidades diferentes. Então, tem que ser muito bem visto essas questões. E a persistência, como nós comentamos, ela se mantém em vários ambientes, em vários contextos. Não é só aquilo. Eu só não concentro na aula de matemática. Não. A criança vai ter prejuízo em tudo. Não é só na escola ali, não é só em um ambiente, só na escola, não. É global. Ou seja, o prejuízo é muito grande. E tem a necessidade de ter esse prejuízo significativo, né? Tem que ver também a questão de estilo de funcionamento e temperamento. Ou seja, o moleque é preguiçoso, não está afim de fazer as coisas, bagunceiro. Não quer dizer que ele tem TDAH, não. Às vezes é falta de educação mesmo, básico. Às vezes acha que pode fazer o que quer, na hora que quer, não tem regra, não tem ordem, não tem nada. Não, eu falo que eu sou TDAH, é mais fácil, né? Pronto. Mas de boa. Não é bem assim, pessoal. Não é. Então, muitas vezes se confundem, por exemplo, falta de disciplina e falta de educação com TDAH. Isso tem que levar muito bem a sério, principalmente para os educadores aqui presentes que trabalham nesse ambiente escolar. Isso tem que ser muito bem levado, muito. Cuidado com os superdiagnósticos, os diagnósticos excessivos sem necessidade. Né? O entendimento dos sintomas, né, como nós comentamos, tem que ser uma avaliação muito cuidadosa e multifatorial, envolve todo o contexto da criança e do adolescente, as diferenças dos sintomas, como nós comentamos lá atrás, que geralmente no adulto começa a ter
naturalmente uma diminuição dos sintomas hiperativos. Por exemplo, aquela criança que levanta, senta, pula da cadeira, desce, não para quieto, o professor fica pé da vida com ele. Moleque, senta quieto da cadeira, não fica, levanta, vai para lá. Isso, com a idade, naturalmente, tende a diminuir naturalmente com a doença. Porém, o déficit de atenção e a impulsividade, que é aquele negócio, o cara agiu, puta, o que eu fui fazer? Por que eu agi desse jeito? O cara age sem pensar, não consegue ter um controle de impulso. Isso no adulto costuma avançar. Aí que entra aquele negócio. O aumento, por exemplo, do consumo de drogas, substâncias. Vai muito para tabaco, alcoolismo, cocaína, estimulantes, por exemplo, êxtase e assim por diante. Por quê? Eles são estimulantes. Então, teoricamente, a pessoa com o transtorno ficaria mais calma, mas não é bem assim. Então, a chance de adicção, né, que é o aumento de substâncias, é muito grande e muito arriscada. Outra coisa muito importante que nós sabemos aqui, o TDAH, pessoal, é o transtorno de maior comorbidade na psiquiatria, ou seja, eu não gosto de falar 100% em nada, mas aqui está beirando 100%, todo TDAH tem algum transtorno junto. Isso é muito frequente, como nós comentamos. Por uso de substâncias é muito frequente. Depressão com TDAH nem se fala, tem pra cacete. Os de ansiedade, então, bate recorde, tem hora. E como se confunde? É muito comum se confundir. Você quer ver ficar pior ainda? É aquele TDAH que junto ainda é borderline. Aí é uma beleza. Aí, meu amigo, aí você vai ver o que é uma piora mesmo. O transtorno de personalidade borderline, não vou ficar entrando aqui muito a fundo, senão a gente vai passar o dia todo falando. Ele é um transtorno de uma personalidade onde o humor é muito instável. A pessoa basicamente vive do 8 ao 80. Tipo, se uma coisa sai da linha dela de segurança, meu amigo, virou um fuzuê, acabou. Se arrebenta. E se ela tem junto o TDAH, imagina, mais impulsivo ainda. Então o negócio fica pesado. Então é um fator também muito comum. Na criança com o transtorno opositor desafiador, aquela criança que peita tudo que é autoridade, não aceita regra, é muito comum ter comorbidade. Um não é sinônimo do outro. Como eu já vi muita confusão no pessoal. Não é. São transtornos distintos. Nem todo TOD tem dificuldade de concentração. Tem uns que o cara concentra bem pra caramba. Só que é opositor pra cacete. Então, tem que ficar muito visto. Com os transtornos de conduta. Gosto de brincar assim, que o transtorno de conduta, resumindo, é o famoso psicopatinha. É o psicopata mirim. Aquela criança que não está nem aí com regra social, com moral. Ah, bati, briguei. Tá, briguei. E daí? Ah, eu roubei o lanche do meu colega. Tá, peguei. E daí? Ou seja, tem um componentezinho ali antissocial se instalando. Qual que é a vantagem? Ainda é reversível. Dá para reverter. Com um bom cuidado psicoterapêutico, principalmente. Porém, se isso for avançando, a chance dele se tornar uma personalidade antissocial, ou seja, um psicopata, que eu não gosto desse termo, mas se usa muito, é grande. E é muito comórbido com o TDAH também. Então, se você trata o TDAH nesta criança, a chance dela de resolução é muito melhor. Então, é muito importante fazer esse diagnóstico comórbido. Os transtornos de tique, os tiques motores, aquela criança que fica dando chicotada para cá, para lá, síndrome de Tourette, também que faz parte dos tiques, também se encontra presente, pode ser comórbido, tem como tratar ambos também, sim, é um pouco mais complicado, mas tem jeito, e pode estar, sim, comórbido. Os transtornos de aprendizagem. Aqui vou fazer um adentro. É muito comum, às vezes, criança não está aprendendo na escola, não porque ela tenha uma deficiência intelectual, não é porque é autista, que hoje também todo mundo é autista, né? Infelizmente, que também estão se romantizando uma coisa que é muito séria, que é o transtorno do espectro autista, mas vai ser falado mais à frente.
que a criança, muitas vezes, ela tem uma dificuldade de aprendizado, não é só por causa do transtorno TDAH, mas em si porque ela não consegue, por exemplo, captar questões de números, questões de leitura, ela pode ser dislexa, ela pode ter uma descalculia, e se confunde também muito com TDAH. Então, pode existir os dois? Pode. Só que tem que ser tratado ambas as questões, não apenas uma. Então, a abordagem tem que ser muito bem feita quanto a isso. Pode ter autista com TDAH? Pode. Pode acontecer e geralmente fica um pouco mais grave. Piora um pouco mais o diagnóstico, porque o tipo de tratamento e abordagem fica um pouco mais complexo em ambas as esferas, tanto do autista quanto do TDAH. Então, quando é comórbido, o tratamento é um pouquinho mais complicado, mas tem como tratar. Mas é muito importante fazer esse diferencial. E, lógico, não podia faltar a deficiência intelectual. Pode ser também presente junto com o TDAH. Não quer dizer que se você tratar o TDAH, a criança que tenha uma deficiência, ela vai recuperar a sua inteligência. Não, infelizmente. Mas pode suavizar os seus prejuízos. Outras comorbidades, tirando da parte psiquiátrica, existem também várias clínicas, né? Por exemplo, a criança tem um aumento de chance de ser obesa ou sobrepeso, ter mais crises atópicas, né, como nós vimos lá atrás, no caso da asma, que é uma alergia muito comum, e doenças imunológicas de maneira geral. Então, tem uma chance maior de ter, não quer dizer que vá ter, né? Aqui é um negócio que eu falo muito. Quantos aqui já não pegaram? Ah, eu acho que eu tenho TDAH. Ah, não, porque eu consultei, eu vi que eu tenho todos os critérios e eu tenho TDAH. Mas você consultou onde? Qual médico? Esse aqui, ó. Ah, esse aqui é o melhor. Esse aqui é o melhor que existe. O Dr. Google, meu amigo, é o maior psiquiatra, neuropediatra, psicólogo, psicopedagogo, professor, tudo que você pensar. Ele é tudo. É tudo, mas no final não é nada. Isso aqui, pessoal, gera um viés muito complicado. A internet é muito boa, não tenha dúvida, ela nos ajuda muito, mas também nos atrapalha muito. Como nós comentamos lá, os critérios para você tratar um quadro desse é muito complexo. Não é só ficar fazendo um checklist. Ah, não, eu estou procrastinando e eu não tenho concentração, eu tenho TDAH. Ah, amigo, dá licença, vai para lá, vai. Não, pessoal, não é assim. Então, muito cuidado com isso, é importante nós, no caso da psiquiatria, orientarmos isso ao paciente, os psicoterapeutas também, que se fazem fundamental nesse acompanhamento, também orientar o paciente que você não é checklist, você não é ficar dando check-in para poder falar as coisas, não. Tem todo o contexto para isso. Muito importante. O diagnóstico do TDAH, ele é fundamentalmente clínico. Não existe exame, não existe exame de sangue, de imagem, exame de não sei o que lá, para dar diagnóstico, pessoal. Sei que foi visto lá atrás que há uma possibilidade de uma redução do componente do cérebro, de maneira geral, do córtex, mas não é nada robusto ainda. Há os estudos de neuroanatomia funcional, para quem aqui não é médico, que é tipo um exame de imagem que você faz, tipo uma ressonância, uma tomografia, que ela vê como que o cérebro está funcionando, de maneira geral. Também não é ainda fidedigno, ainda está em fase de estudos, então não é fiel. A avaliação neuropsicológica, ela ajuda, ela é importante para nós avaliarmos as questões dos domínios cognitivos, ou seja, as funções que nós temos no cérebro de funcionamento, que envolve atenção, raciocínio, linguagem, memória, entre outras. Só que a avaliação neuropsicológica, grifado entre aspas, em itálico, caixa maior, não dá diagnóstico. E a avaliação neuropsicológica não é mandatória para diagnóstico de TDAH.
Ela pode nos auxiliar para ver o avanço da questão, os campos de deficiência da criança e onde termos estratégias para poder trabalhar nisso, mas ela não é necessária para diagnóstico, não. Eu vim aqui para fazer uma avaliação, um teste para ver se eu tenho TDAH. Desculpa. Isso aí já está virando uma coisa que está atrapalhando muito os corretos diagnósticos. Então, muito cuidado com isso. É muito importante também você fazer uma triagem correta dessa criança e desse adolescente. Ou seja, independentemente da queixa que ele chega no consultório, investiga melhor a questão dos domínios sobre atenção, hiperatividade e impulsividade. Lembra lá atrás que nós comentamos que é um transtorno altamente comórbido? Que ele está ligado com muitos transtornos? E se tiver um TDAH aqui junto? Muitas vezes a criança e o adolescente que procuram, os pais que procuram junto com os filhos um cuidado, eles não vão pela queixa do TDAH, vão por outras. Aí a hora que você vai investigar, vai fazer toda a avaliação clínica, a criança tem um franco TDAH de livro, classificadíssimo. E não era a ansiedade que ela achava, não era a depressão que ela achava, não era o autismo que ela achava, não. Entendeu? Então, tem que ser feita uma triagem correta, uma abordagem completinha disso aqui. E as informações também contextuais são muito importantes, ou seja, informação dos familiares, dos pais sobre as situações, a opinião também dos educadores, da escola, dos professores também é muito importante. Só que aqui tem um viés que nós temos que tomar cuidado. Qual seria esse viés? Não é regra, mas é muito presente. Geralmente, os pais minimizam os sintomas e os professores extrapolam os sintomas. Então, muitas vezes, a escola encaminha a criança ou adolescente, não que ele tem suspeita de TDAH, não sei o que lá, aí vai ver, o menino não tem nada de TDAH. O menino tem um contexto familiar horrível, ele é ansioso pra caramba, tem outros transtornos, mas tudo é TDAH. E, no caso oposto, dos familiares, muitas vezes a criança tem um problema, o pai e a mãe, não, isso aí é da idade mesmo, é arteiro mesmo. Eu era assim também. A parte de familiar, tá vendo? Eu era assim também, é normal, deixa passar. Só que aí que passa o problema. Tratamento, que é o que grande parte quer saber, lógico, né? O tratamento, primeira coisa, a abordagem, ela tem que ser multifatorial e multidimensional. Ou seja, eu vim aqui tomar um remedinho para ficar bem. A medicação ajuda? Ajuda, não tenha dúvida. É importante? Sim. É tudo? Não. Não é só vir aqui pedir uma receitinha de Ritalina, de Concerta, de Venvance. Não, não é assim. Tem que ter um acompanhamento psicoterapêutico, tem que ter a questão da interação da família, dos pais presentes, das instituições de ensino, das escolas também. A escola também tem que conhecer o que é um TDAH e saber como administrar a criança que tenha isso, né? E isso é fundamental, ou seja, principalmente na parte da psicoterapia, sobre a psicoeducação. Isso aqui é primordial no tratamento não farmacológico do TDAH, ou seja, ensinar para a criança o que é o transtorno e como ela pode lutar contra isso. De como ela pode driblar esse problema, que isso não quer dizer que ela é incapaz, que ela é inútil. Não. Ela tem um problema, sim, mas dá para resolver? Dá. Não deixá-la como assim, eu tenho problema, pronto, acabou, vou só pedir para o médico lá um laudo que eu tenho TDAH para fazer a prova 1 hora a mais, beleza, pronto. Não. Não é assim. E a abrangência familiar, que é muito importante. Qual seria o ideal, né? O ideal seria isso aqui no começo. A família presente, unida, para estar melhorando esse contexto. E não o que nós vemos muito ali, família totalmente desestruturada, pai brigando para cima e para baixo, e o filho no meio aqui, com um bode expiatório. Isso aqui complica muito. Remedinho, vamos lá para o remedinho agora. A primeira linha para poder se tratar o TDAH, como nós vimos lá atrás, que uma das grandes teorias
é a disfunção dopaminérgica, a primeira linha que nós utilizamos quais seriam? Os psicoestimulantes, né? De ação direta. O que seria isso? Não é que o remédio vai fazer aumentar, você vai ter mais dopamina no cérebro. Não, pessoal. Ele vai fazer o que você já tem de dopamina agir melhor. Ela vai fazer uma liberação mais rápida dessa dopamina que você já tem no cérebro para ela funcionar melhor e mais rápido. É isso que vai acontecer. Principalmente em regiões onde ela está deficiente. Aí que entra os estimulantes de ação direta. Temos, por exemplo, o mais comum, o mais famoso, o metilfenidato, né? Que é a mais inicial, que é a Ritalina, o Atenzi, né? Ele é uma medicação que já vem se usando desde os anos 70, já há um bom tempo, tem uma eficácia, tem os seus efeitos colaterais, como às vezes a criança fica mais irritada no começo, pode acontecer. E ele tem um certo probleminha que é na questão da posologia, porque tem que ser várias doses tomadas. Ela tem uma ação de, no máximo, 3 horas, sendo otimista, 4. Muito otimista. Então, às vezes, a criança tem que tomar 2, 3, 4 vezes por dia. Então, o que, às vezes, dificulta um pouco o tratamento com ela. Nós temos também a liberação LA, que foi feita posteriormente, que é a famosa Ritalina LA. Ela é dose única diária, porém, ela tem um pico de ação e ela vai caindo. O que acontece? A criança, às vezes, quando toma essa medicação, no começo ela tem aquela euforia, nossa, eu estou fazendo tudo. De repente, ele vai caindo, vai ficando mais baixo, e isso é um pouco perceptível. Menos do que com a dose normal, mas pode perceber. Foi-se otimizado essa liberação dela com a mesma molécula, que é o metilfenidato, porém na liberação oros. E nós temos o Concerta, que é uma outra medicação, um preço um pouquinho mais caro, mas ela tem uma ação linear. A dose de tomada e a dose final, o nível é o mesmo. É mais contínuo. Então, não tem os picos. Estou muito bem, estou horrível. Estou muito bem, estou muito ruim. Não, é manter mais estável. Né? Foi-se feito mais estudos e foi criada uma outra molécula, uma mais atualizada. O famoso lisdexanfetamina, Venvance. Isso aqui hoje é famosíssimo. Muitos começaram a usar até para compulsão alimentar, na época, sem necessidade. Ah, quer emagrecer, vou tomar Venvance. Oh, beleza, né? E vai. Também é uma medicação muito usada pro TDAH, dose também única, diária, liberação linear, com menos efeitos colaterais em comparação com o metilfenidato, né? Ele é uma anfetamina mais biológica, ou seja, mais próximo do nosso natural, que nós já teríamos. O metilfenidato, ele é sintético 100%. Esse aqui não, esse aqui é um misto. Então, ele teria uma ação melhor, com menos efeitos colaterais e, aparentemente, com menos poder de dependência química. A Ritalina dá dependência química? Dá. Psicoestimulante causa dependência? Pessoal, causa. Se usado de maneira errada, de maneira discriminada, sim. Quantas vezes tem aqueles concurseiros que querem fazer prova? Ah, vou tomar um Venvance para ficar bonzão, para aumentar a inteligência. Na hora que eu olho isso, eu tenho vontade de pular dali de cima, ali, ó, na janela. A pessoa não tem necessidade nenhuma de ficar tomando remédio sem necessidade, pessoal. Não é assim, não é ficar tomando... Remédio não vai aumentar a sua inteligência. Não vai aumentar. Então, o poder de adicção é grande, mas o benefício terapêutico é fantástico. A resposta com o fármaco no franco transtorno é muito boa. Também temos outras opções também, inclusive a mais moderna entre aspas, né? Temos colegas aqui psiquiatras que já sabem que essa molécula, a tamoxetina, já existe há um bom tempo lá fora, só que aqui no Brasil sabe como que é, né? O jeitinho brasileiro demora para chegar as coisas, né? Essa molécula, a tamoxetina, já tem aprovada pelo FDA americano desde 2000. Lá fora, a medicação chama-se Strattera. Agora que vai chegar no Brasil, que será pelo o laboratório Apsin, o nome de Atenta. Ela é uma classe de medicação um pouco diferente dos estimulantes de ação direta. Ela, inicialmente, foi criada como um antidepressivo. Ela não tem ação na liberação de fazer a sua dopamina ser liberada mais rápido, não.
ela começou como um inibidor de recaptação de noradrenalina, que é um outro neurotransmissor. Só que também foi visto que ela faz um estímulo de ação semelhante ao da dopamina. Ou seja, ela agiria como uma dopamina de maneira indireta, mais ou menos assim. Então, ela teria uma ação funcional no TDAH. Um uso assim promissor? Sim. É uma coisa assim inovadora, absurda? Não. Vários pacientes estão chegando no consultório perguntando sobre isso. É legal ter? Não tenha dúvida. É uma opção a mais, não tenha dúvida. Muito usado, inclusive, lá fora, por exemplo, para crianças. Lembra que eu falei atrás que pode ter comórbido síndrome de Tourette e tiques nervosos? Muitas vezes, o uso do estimulante pode piorar os tiques. A atomoxetina, teoricamente, não pioraria os tiques. Ou seja, seria um uso bem legal em paciente comórbido com síndrome de Tourette e TDAH. Seria uma opção bacana, por exemplo. Guanfacina e clonidina. São 2 remédios, na verdade, para pressão alta, 2 antihipertensivos. Eles têm um efeito que chama-se agonismo alfa-2 a nível cerebral, que é onde é responsável pela diminuição da pressão arterial nas pessoas, que é o uso dele. Porém, foi visto de maneira indireta que por essa redução da pressão, entre aspas, e do estímulo central nervoso por esse receptor, a pessoa ficava menos hiperativa e menos impulsiva. Então, foi-se usado de maneira indireta para tratar o transtorno de TDAH. Só que como uma segunda linha, não tendo uma eficácia tão iminente como os estimulantes, como nós vimos anteriormente. A medicação guanfacina nós não temos no Brasil. A clonidina até tínhamos, mas agora não tem mais. Ela saiu de linha, que era a atensina. A modafinila, ou Stavigil, é uma outra classe de medicação, seria um estimulante não anfetamínico, ou seja, não se sabe ainda o mecanismo certo dele de ação, mas ele, teoricamente, melhoraria o aporte dopaminérgico no paciente. Porém, para estudo em TDAH, ele ainda carece de muita eficácia. Ele é muito usado em pacientes que têm aquela doença do sono, famosa narcolepsia. As pessoas que tá bem, do nada, dorme, capota. Se usa muito para isso, mais na parte da neurologia. E alguns antidepressivos também podem ser usados de maneira indireta, também como segunda linha, que envolve a bupropiona, que é um inibidor de recaptação de dopamina e noradrenalina, só que de maneira secundária, imipramina e nortriptilina, que são dois antidepressivos mais antigos que, como efeito secundário, poderia melhorar a hiperatividade e impulsividade, mas também não é nada robusto. E como terceira linha, que eu não coloquei aqui também, o antidepressivo venlafaxina, mas também não carece de mais estudos. Para encerrar, pessoal, a parte final, é o seguinte. A principal questão que nós temos que ver é que o diagnóstico tem que ser feito de maneira correta. Como nós comentamos, são vários critérios, são várias questões que têm que ser abordadas. Não é só ficar no achismo, no modismo, que tudo é TDAH. Eu não concentro, eu tenho TDAH. Que não sei o que é TDAH. Não é assim. Vamos fazer o seguinte, menos rótulo e mais ação, e mais pró-benefício para o paciente. Vamos evitar ficar trabalhando com o paciente, isso para todos aqui, da área da saúde, da área da educação e afins. Não trabalhemos com o paciente como rótulo em si. Cada paciente, cada um tem a sua essência. O paciente não é rodapé de livro, o paciente não é DSM-5 e não é CID-11. Se fosse assim, era só fazer checklist para todo mundo, colocava Venvance na água da Sabesp e estava tudo beleza. E sabemos que cada pessoa tem a sua particularidade, e não é bem assim. E os estigmas, como nós comentamos, não é porque você tem o TDAH que você é um incompetente, que você é um inútil, que você não pode desenvolver. Nada a ver. Tenho colegas médicos, tenho colegas empresários que têm TDAH grave, se tratam e são muito bem-sucedidos. Entendeu? Então, não é porque você tem esse diagnóstico que você tem que se achar inferior a ninguém. Você não é inferior a ninguém.
Você é uma pessoa que tem capacidade como qualquer outro. Basta ter vontade de melhorar e vontade de todo contexto de melhora. É isso. Agora, quem quiser fazer perguntas ou puder responder, fica à vontade. Doutor, bom dia. Eu fiquei com uma dúvida. O senhor falou que a avaliação neuropsicológica não se faz necessária. Quando que o senhor acha importante o médico psiquiatra indicar a avaliação? Principalmente quando você tem, por exemplo, uma suspeita, eu falo da minha prática mesmo, vamos supor, uma comorbidade clínica importante, principalmente com o espectro autista. Porque aí você consegue fazer uma avaliação dos domínios cognitivos bem interessante com isso. É uma das vezes que eu, pessoalmente, solicito a avaliação neuropsicológica que eu acho fundamental e importantíssima, principalmente para diagnóstico comórbido, principalmente do espectro autista. Eu acho fundamental. Obrigada. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber a respeito das meninas, né? Já que o maior índice são os meninos. Mas seria mais sutil a hiperatividade em meninas? Como que isso desenvolveria na infância? Não existe uma regra certa de o porquê de uma maior incidência nos meninos ou nas meninas. São com questões mesmo de neurodesenvolvimento genético, que são feitos estudos mesmo, que são feitos esses levantamentos. Muitas vezes, os meninos tendem a ser um pouco mais hiperativos do que as meninas, o que a gente vê bastante. Mas as meninas também, o componente hiperativo é muito presente e muito importante. Mas muitas vezes a hiperatividade nos meninos ela é bem mais pronunciada, mas isso não é uma regra. É mais para dados mesmo epidemiológicos. Bom dia. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao teste, né, neuropsicológico. Eu gostaria de saber como isso se dá dentro do ambiente clínico, porque assim, o meu filho ele ficou 4 meses com a neuropsicóloga após a anamnese, né, foram aplicados os testes. Ela permaneceu com ele durante esse tempo, né, é um tempo bem extenso. E já que nem em todos os casos há essa necessidade, eu queria saber como isso se dá dentro do ambiente clínico. Assim, primeiro porque você tem que, para você fazer esse tipo de diagnóstico de TDAH, você tem, primeira coisa, infelizmente falta muito, conhecimento na área. Muitos que trabalham com esse tipo de atendimento, eu falo como médicos mesmo, alguns não têm todo o conhecimento sobre os critérios reais para poder fazer uma avaliação, ou mesmo alguns não têm saco para poder avaliar e ficam pedindo para avaliação neuropsicológica fechar checklist para poder fechar em cima disso. Isso que é o grande problema. Então, a avaliação neuropsicológica ela é muito importante, sim, como comentei, para você investigar os domínios cognitivos que estão prejudicados no funcionamento cerebral. Dentre eles se envolve a atenção, que é um dos critérios do TDAH. Mas, por exemplo, se você pegar uma pessoa que ela tem uma depressão, por exemplo, instalada, ela vai ter, por exemplo, alterações de memória, principalmente memória a curto prazo. E no TDAH também, pela avaliação neuropsicológica, há uma alteração no campo também da memória. Então, só por avaliação fica muito vago. Você não tem como fechar um diagnóstico, porque tem que ter esses diferenciais. Você tem que saber os critérios, saber afastar cada causa de uma da outra. Porque muitas vezes os sintomas são muito parecidos. Exemplo, se você for pedir uma avaliação neuropsicológica direto
Para uma criança ansiosa, ela vai vir falseada. Vai vir lá na avaliação que a criança tem TDAH. Infelizmente. E muitas vezes não tem. Então a avaliação neuropsicológica ela é importante? Sim. Mas para você fazer uma melhor abordagem de todas as alterações no campo dela de funcionamento cognitivo, mas não mandatória para você dar diagnóstico. Não sei se o senhor pode responder a sua pergunta. Para chegar nesse diagnóstico, já que não há um exame, já que não há, né, nada que possa... Por isso que aqui entra aquela questão que a gente falou, a informação tanto dos familiares, pessoal do paciente e do contexto são importantes, porque vão ser várias sintomatologias que vão ser presentes. Não só o déficit de atenção clínico propriamente dito, mas o prejuízo funcional que ele está tendo, desde quando está tendo esse prejuízo funcional, as queixas, por exemplo, a criança já vem com problema de rendimento escolar desde a infância, está tendo prejuízo, está ficando agressiva, está ficando agitada do nada, agindo de maneira impulsiva, está tendo prejuízo para poder realizar o que fazia até então. Aquele adolescente começa a ficar mais rebelde, mais impulsivo, começa a partir para uso de drogas, como falei, comórbido. Então, grande parte dos transtornos mentais não tem um teste para isso. Ou a questão é clínica, é sintomatológica. Você tem que fazer uma avaliação sintomatológica do quadro. Por isso que o diagnóstico tem que ser muito cuidadoso. Não tem como você fazer exame para você basear isso. É ligado na sintomatologia global e não só informação do paciente, mas de todo o contexto que ele vive. Por isso que a informação também que você coleta dos pais é importante. Você pedir uma informação, por exemplo, psicopedagógica da criança é importante, porque você também sabe como que ele está agindo na escola, você tem um parâmetro junto. Então, é todo um contexto, não é fechado em teste em si, na sintomatologia bem colhida. Ou seja, a anamnese bem feita é fundamental. Só que para isso demanda tempo. Isso seria tanto o neurologista quanto o psiquiatra, os dois fariam. O psiquiatra, sim, e se o neuro se sentir capacitado, também. É que muitas vezes tem muitos colegas da parte da neuro que encaminham para a gente. Mas há neuropediatras muito bons que tratam muito corretamente. Entendi, obrigada. Mais alguém? Bom dia, doutor. A minha pergunta é, o senhor falou sobre as atopias, que são doenças alérgicas. Eu gostaria de saber o que isso interfere na criança ou adulto com o TDAH ou vice-versa. E que tipo de alergias são? Na verdade, não é que interfira, é que de maneira de incidência, ou seja, de aparecimento das doenças, foram vistos em alguns estudos que há uma maior incidência do desenvolvimento de síndromes alérgicas em crianças com TDAH, mas isso não quer dizer que vá impactar do ponto de vista do transtorno. É que são transtornos que podem ter uma maior prevalência, mas não que isso vá causar o transtorno em si. Bom dia. Quanto à parentalidade, doutor, nós como orientadores também dessas famílias, né? Qual seria mais uma orientação assim da mudança de mentalidade, ao quanto de exigência que esses pais fazem para os filhos em relação ao desempenho escolar e aos cotidianos que eles enfrentam? Porque a gente vê muito às vezes a banalização, né, da família em relação aos sintomas que eles apresentam. Como que a gente poderia ajudar essas famílias a reorientarem aí essa educação? Ótima pergunta. Como nós comentamos, muitas vezes o contexto familiar
na parte de informação, eles costumam minimizar os sintomas. Isso aí é muito visível. Então, é muito importante, lógico, né, para o próprio educador, né, que está trabalhando com a criança ou com o adolescente, que levante-se essa suspeita. A minha opinião, que seria muito importante, é ter uma abordagem, uma conversa, inclusive, junto com os pais, sobre o funcionamento de como que eram dos pais também. Por isso que uma abordagem familiar, que envolve também a psicoterapia familiar nesse contexto, o envolvimento é muito importante, porque você pode também investigar até quando que o pai exige, ou a mãe exige do filho, mas até quando que ele acha que isso está certo ou não. E até quando que o maior problema é dele, que ele teve, e ele quer que isso no filho seja diferente. Então, por isso que é muito importante essa vista de todo o ambiente. Ou seja, a conversa não só com a criança, mas com os pais em conjunto, ela é fundamental. Então, por isso que é muito importante você ter essa abordagem psicoterapêutica, inclusive com os pais. Então, o que eu sugiro para vocês de orientação? Orientar também quando o filho tem uma suspeita, tem o diagnóstico, os pais também estarem fazendo junto uma avaliação junto com o filho, com um bom terapeuta. É importante. E o fato deles irem para poder fazer isso, não quer dizer que vão estar rotulando os pais com transtorno. Não. É mesmo para poder conhecer. E mesmo também se tenha, ver maneiras que podem fazer para o ambiente que eles estão funcionar melhor. Até mesmo, não só da questão que o pai ou a mãe possam ter o transtorno também, mas, por exemplo, onde que a dinâmica familiar pode ser também melhorada. Até onde que está certo aquela cobrança excessiva de uma coisa, só que é relapso em outra. Eu falo isso para todo paciente, a gente tem que fazer uma abordagem, não são aos extremos, é aquela balança de Libra, equilíbrio. Não é nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Tem que ser uma maneira equilibrada. Bom dia. Bom dia. Os medicamentos, eles se fazem necessários no tratamento, né? Aí eu pergunto, eles podem viciar, precisa usar para a vida toda, ou podem ser retirados em alguns momentos, tipo final de semana, em que não se precise ter tanto foco, né, nas atividades, em momentos de lazer? Outra ótima pergunta. O transtorno, o TDAH, de maneira geral, muitas vezes o medicamento ele se faz mesmo necessário, porque existe realmente uma disfunção mesmo neuroquímica, isso é presente. E muitas vezes o tratamento ele é mais longo, ele não é um tratamento mais curto, por exemplo, não que outros transtornos não sejam graves, mas, por exemplo, um episódio depressivo leve a moderado, se bem tratado, nós geralmente usamos a medicação mais ou menos durante 1 ano e depois fazemos o desmame, sendo isso em casos bem trabalhados e bem organizados. Muitas vezes, o TDAH demanda de um uso da medicação por um tempo maior. Alguns casos, a vida toda, que há necessidade. Porém, não tenha casos, quando a criança ou o adolescente se encontra mais estabilizado, nós podemos fazer, por exemplo, as pausas terapêuticas. Isso você pode fazer. Muitas vezes, você pode fazer a criança tomar a medicação de segunda a sexta, fazer as pausas de final de semana. Isso pode acontecer. Inclusive, eu faço isso na minha prática clínica. A gente fazer também para a criança, às vezes, aquelas férias terapêuticas. Período de recesso, meio de ano, final de ano, a gente parar a medicação, também isso é feito. E há casos também, quando o grau é um pouco mais leve, que com um bom acompanhamento psicoterapêutico, como nós comentamos que é muito importante, a criança, principalmente focado na psicoeducação, que ela começa a entender o problema e consegue trabalhar melhor as suas deficiências, ela consegue um pouco que aprender a funcionar sem a medicação. Então, há casos que a pessoa consegue tratar com o tempo e sim retirar a medicação. Mas, assim, muitos casos há necessidade do uso a vida toda. Mas
Depende do grau, justamente. Mas, assim, questão de dependência ou vício é relativo. Quando você trata um transtorno que há uma necessidade, é diferente de você viciar. Viciar, por exemplo, é aquela pessoa que toma uma substância e que, sem ela, ela começa a ter abstinência, que ela fica mal, que fica não sei o quê. A pessoa, quando trata um transtorno que realmente precisa, é diferente. É igual um paciente tratar uma diabetes, tratar uma pressão alta, um hipotireoidismo, é uma doença. Então, há casos que tem que tomar a medicação a vida toda. Mas não é obrigatório. Existem casos, como comentei, que pode fazer sim as pausas terapêuticas, as férias terapêuticas, que é um período maior, ou mesmo casos que consegue usar por um tempo e depois conseguir tirar a medicação. Mas, na prática clínica mesmo, nós vimos que o mínimo de uso é de pelo menos 2 a 3 anos, no mínimo. Bem tratado. Oi, eu gostaria de saber se tem algum... Eu gostaria de saber se tem alguma relação de desregulação emocional com o TDAH. Até porque, como as emoções são sistemas complexos, né, um dos fatores é o impulso de ação. Então, se a gente ensina habilidades concretas para os pais ensinarem para as crianças, para os professores ensinarem para as crianças de aparece uma emoção, tem esse gatilho, eu não preciso seguir esse impulso, o que concretamente eu posso fazer para isso? Eu imagino que já seria um amenizador do TDAH. Então, eu queria saber essa relação entre desregulação emocional com TDAH. A ligação é com certeza presente. Por isso que você fazer essa abordagem, como nós comentamos aqui, a psicoterapia focada principalmente na psicoeducação, que você ensinar sobre os impulsos, ensinar o como que lidar com os impulsos, lidar com a situação, que isso é um amenizador, não tenha dúvida. É fundamental. Aí que entra aquilo que nós comentamos. Não adianta só tomar a medicação. Não adianta. Se você não trabalhar a questão de comportamental, principalmente, você pode dar o Venvance na dose máxima, você pode dar qualquer remédio na dose máxima, não vai resolver. Ao contrário, vai amenizar no começo e depois pode até piorar. E essa ligação com outros transtornos, como você perguntou sobre alterações de humor, as desregulações, é muito presente. É muito comum a pessoa que tem o TDAH ter algum transtorno de humor junto com o mórbido. Então, se você trabalha isso de maneira correta, trabalha a educação para ele, trabalha maneiras de como ela entender o seu problema, entender que isso tem como ser corrigido e tem como ser melhorado a questão comportamental, que será um amenizador, não tenha dúvida. É muito importante. Bom dia. Aqui. Igual passou, né, na sua apresentação, que tem uma grande predominância do uso de substâncias químicas, a criança, a pessoa que tem TDAH. Quando o TDAH ele começa a vir com outras comorbidades, por exemplo, o vício em drogas, como que vai ser feito esse tratamento? Porque muitas vezes eu já ouvi falar que os psicoestimulantes às vezes não dão muito certo para pessoas com ansiedade. Então, quando tem mais desse transtorno, ele vem a criança, o adolescente começa a adquirir vícios em droga. A gente continua, eu sei que é uma pergunta complexa, mas, por exemplo, fazendo uso de uma medicação específica para o TDAH ou trata a questão do vício, a questão da ansiedade, da depressão, porque aí viram vários transtornos em uma pessoa. Como pode ser feito esse tratamento? Primeiro, porque assim, depende muito do tipo de substância de adicção que a criança ou, no caso, mais o adolescente, esteja fazendo uso. Existe no TDAH, como nós comentamos, né, essa disfunção, principalmente, né, na ação da dopamina, que ela trabalha em vários contextos, não só na atenção, mas também, por exemplo, no nosso sistema de recompensa, do que a gente traz de bem-estar, traz de nossa motivação de vida, do prazer, no geral. E por essa disfunção,
seria ligado, por exemplo, o porquê que a pessoa busca o uso de substâncias. Porque a substância, teoricamente, aumentaria esse aporte de dopamina, mas de maneira rápida, de maneira muito agressiva, incisiva. Daí um dos motivos da busca. Mas, quando você tem esse transtorno e você tem a adicção por substâncias, geralmente também há essas alterações de humor, não tenha dúvida. Mas você pode, por exemplo, tratar com uma outra medicação associada junto com a medicação pro TDAH. Por exemplo, você pode utilizar junto com o estimulante um antidepressivo. Você pode usar junto com o estimulante um estabilizador de humor. Pode, problema nenhum. Você pode usar para o paciente, por exemplo, tomando Venvance, por exemplo, usar, por exemplo, lítio. No caso de um paciente que tenha transtorno bipolar, pode. Não tem uma contraindicação. Mas é aquilo, a abordagem é muito mais complexa, é muito mais complicada, não é fácil. Então, depende muito da substância que a pessoa usa, depende muito, por exemplo, do tipo de contexto que ela levou a substância. Se, por um caso de uma ansiedade, ela foi utilizar uma substância para tentar se aliviar da ansiedade. Entendeu? Então, é muito variável. Mas você pode fazer, por exemplo, um tratamento combinatório. Pode. Não quer dizer que, por causa de uma medicação, você se restringe àquilo. Não. Pode tratar sim. Bom dia, Danilo, tudo bom? Eu sou médico da atenção básica e a gente sabe que o contexto em que a gente encontra o paciente dentro da atenção básica e para o especialista são momentos diferentes, né? A especificidade dos sintomas, a percepção do paciente, do familiar, né? Geralmente, para o especialista, ele já tem um entendimento um pouquinho maior. A minha pergunta é a seguinte: você acha que existe alguma forma funcional de triagem dentro da infância e adolescência para a gente trabalhar com esses pacientes dentro da atenção básica? E dentro disso, você acha que é uma coisa que é fundamental para encaminhar para o psiquiatra ou é algo que é possível manejar dentro da atenção básica com o conhecimento e a competência? Muito obrigado. Então, colega, assim, aí que entra bastante, no caso, saindo um pouco da psiquiatria, entrando na sua área da atenção básica, os métodos de prevenção, tanto primária quanto secundária. Você entrando, por exemplo, na questão você conseguindo pelo menos identificar algum desses sintomas, como nós comentamos, você não tem a obrigação de fechar o diagnóstico, não tenha dúvida. Mas você percebe que você vai fazer, por exemplo, aquele atendimento, vamos pegar, por exemplo, na parte da ebiatria, né, com o adolescente. Você vê que ele está tendo uns comportamentos um pouco mais fora do habitual que antes se tinha, está ficando mais agressivo, um pouco mais impulsivo. Uma criança que você vê que na hora de você fazer uma consulta dela de rotina, ela é muito inquieta, não para quieta. Então, você pode ali já acender o alerta. Então, o que eu faria? Uma sugestão de atenção primária. Você conhecer o contexto familiar da criança. Você chamar para a consulta junto com a criança quem convive com ela no meio. Para saber como que é um pouco sobre essa dinâmica, se realmente a criança é assim porque ela está ansiosa, ou se a criança é assim porque você vê que os pais também têm algo parecido. Então, você ter um conhecimento de você conseguir identificar no contexto é de grande valia. Sei que às vezes é muito corrido, é muita demanda, fica difícil fazer isso. Então, a equipe básica, ela ter um conhecimento sobre, pelo menos, ter uma suspeita de como está esse contexto, já ajuda muito. Né? E você ter o conhecimento do transtorno, aí você sentir, não, realmente aqui é uma questão que precisa mesmo de uma atenção até mesmo farmacológica. Aí que entra, por exemplo, a questão de você, por exemplo, ter um psiquiatra matriciando a parte básica para você ter o conhecimento, onde eu posso prescrever uma medicação, por exemplo, um psicoestimulante. E se aquele tiver algum outro transtorno junto, estou com uma dúvida, alguma coisa,
Mas eu ver que eu tenho conhecimento que é só aquilo, a própria atenção básica, que tiver o conhecimento para isso, pode iniciar o tratamento, desde que tenha conhecimento na área. Mas não sair também medicando todo mundo. Agora, se tem uma dúvida, se tem uma questão, não, é uma coisa a mais, aí sim indicar para a gente, porque aí a gente vai conseguir fazer uma abordagem mais focada nisso. Mas você já ter o reconhecimento, principalmente nessa prevenção secundária, já é ótimo.